Bem, mais uma vez, vocês me surpreenderam com a enorme quantidade de respostas às minhas histórias. Não há como eu responder individualmente a cada um de vocês, então vou abordar algumas perguntas comuns novamente e, em seguida, passar para as histórias. Vou escrever o máximo que conseguir lembrar, incluindo as histórias de um amigo meu. Provavelmente não farei outra atualização até ter a chance de responder algumas perguntas que eu mesmo pretendo fazer aos meus superiores. Algumas das perguntas mais comuns que vocês fizeram. Infelizmente, não me sinto confortável em falar exatamente onde trabalho. Na verdade, algumas das coisas que mencionei aqui poderiam me causar muitos problemas ou até me custar o emprego. Então é melhor não entrar em muitos detalhes. O que posso dizer é que estou nos Estados Unidos, em uma área composta por uma vasta extensão de natureza selvagem. Estamos falando de centenas de quilômetros de floresta densa, com uma cadeia de montanhas e alguns lagos. Ainda há muito interesse sobre as escadas misteriosas, e felizmente para vocês, meu amigo tem uma história sobre isso que acredito que todos vão achar muito interessante. Falarei mais sobre isso no final desta atualização. Quanto a perguntar diretamente aos meus superiores sobre as escadas, já pensei nisso, mas novamente, não quero arriscar meu emprego. No entanto, um dos meus antigos superiores não trabalha mais como oficial de busca e resgate, ISR, e talvez ele esteja disposto a conversar comigo sobre o assunto. Vou falar com ele no final da semana e informarei vocês sobre o que descobrir, sobre conselhos para quem quer se tornar um oficial CIAR. Acho que o melhor conselho que posso dar é entrar em contato com o escritório local do Serviço Florestal e verificar se eles oferecem cursos de treinamento ou quais são as qualificações necessárias. Estou nessa área há anos e comecei como voluntário ajudando em operações de busca e resgate. É um ótimo trabalho, apesar das situações trágicas ocasionais, e eu não gostaria de fazer outra coisa. Agora vamos às histórias. A primeira aconteceu logo depois que terminei meu treinamento. Eu ainda era novo no trabalho e estava aprendendo muita coisa na prática. Antes de assumir esse cargo oficialmente, eu era voluntário, então tinha uma ideia básica do que esperar. Mas como voluntário, você geralmente só ajuda a encontrar pessoas perdidas depois que os oficiais mais experientes já identificaram sinais delas. Como oficial SAR, você lida com todos os tipos de casos, desde mordidas de animais até ataques cardíacos. Esse caso em particular foi registrado logo pela manhã por um casal jovem que estava em uma das trilhas próximas ao lago. O marido estava completamente histérico e não conseguíamos entender direito o que estava acontecendo. No fundo da ligação, podíamos ouvir a mulher gritando desesperadamente enquanto ele implorava para irmos até lá imediatamente. Quando chegamos ao local, encontramos o homem segurando sua esposa, que tinha algo nos braços. Ela estava gritando de forma horrível, quase como um animal ferido, enquanto ele chorava descontroladamente. Assim que nos viu, ele começou a gritar para ajudarmos e pediu desesperado por uma ambulância. Obviamente não podíamos levar uma ambulância até a trilha estreita onde estavam. Então perguntamos se sua esposa precisava de ajuda ou se ela conseguia andar sozinha. Ele conseguiu se acalmar o suficiente para explicar que não era ela quem precisava de ajuda. Aproximei-me enquanto um dos oficiais mais experientes tentava acalmá-lo e perguntei à mulher o que estava acontecendo. Ela estava balançando para frente e para trás enquanto segurava algo nos braços e continuava gritando sem parar. Quando me abaixei para ver melhor o que ela segurava, percebi que aquilo estava coberto de sangue. Foi então que notei o sling, canguru, preso ao corpo dela. Meu coração afundou. Perguntei calmamente o que havia acontecido e tentei abrir os braços dela com cuidado para ver o que estava segurando. Era seu bebê, obviamente morto. A cabeça dele estava esmagada de um lado e havia arranhões por todo o corpo. Já vi cadáveres antes no trabalho, mas algo naquela situação me atingiu profundamente. Precisei de alguns segundos para me recompor antes de chamar outro oficial para ajudar. Levou mais de uma hora para conseguirmos convencer a mulher a nos deixar examinar o bebê. Toda vez que tentávamos tirá-lo dela, ela surtava completamente e gritava dizendo que não podíamos levá-lo, porque ele ficaria bem se apenas a deixássemos ajudá-lo.
Eventualmente, um dos oficiais conseguiu acalmá-la o suficiente para ela entregar o corpo. Levamos o bebê até a área médica improvisada no local da operação. Quando os paramédicos chegaram, confirmaram que nunca houve qualquer chance de salvar a criança. Ele havia morrido instantaneamente devido ao trauma na cabeça. Mais tarde, uma enfermeira amiga minha me contou exatamente o que aconteceu. O casal estava caminhando pela trilha, com o bebê no sling, quando pararam porque ele começou a chorar. O pai pegou a criança nos braços enquanto olhava para uma pequena ravina ao lado do caminho. A mãe foi se aproximar dele, mas acabou pisando em um pedaço solto do solo e tropeçou. Ao cair contra o marido, ele perdeu o equilíbrio e deixou o bebê cair da ravina, cerca de 6 metros abaixo, diretamente sobre as pedras no fundo. O pai desceu correndo para pegar o filho, mas ele já havia morrido na queda devido ao impacto na cabeça. O bebê tinha apenas 15 meses. Foi um acidente completamente imprevisível. Uma sequência infeliz de eventos culminando no pior desfecho possível. Sem dúvida, foi um dos casos mais tristes em que já trabalhei. Eu não tive muitos casos de ataques de animais como oficial de busca e resgate, ESLR, principalmente porque não há muitos animais perigosos na região. Há ursos, mas eles raramente se aproximam das pessoas e avistá-los é incomum. A maioria dos animais que vemos são menores, como coiotes, guaxinins ou gambás. No entanto, há muitos alces na área, e eles podem ser extremamente agressivos. Um caso engraçado foi de um homem que ficou preso em uma árvore depois de ser perseguido por um alce enorme. Levamos quase 1 hora para tirá-lo de lá, e quando ele finalmente desceu, disse: "Caramba, esses bichos são grandes de perto." Não é exatamente uma história assustadora, mas ainda rimos disso. Agora, sobre a experiência mais assustadora que já tive. Aconteceu no final da primavera, em um caso típico de criança perdida. Uma menina de 4 anos havia se afastado do acampamento da família e estava desaparecida há cerca de 2 horas. Os pais estavam desesperados e repetiam que ela nunca faria isso, que sempre ficava por perto. Organizamos a busca em formação padrão e eu fui designado com um colega próximo. Apesar da gravidade da situação, acabamos conversando casualmente enquanto procurávamos. Algo comum para quem trabalha nesse tipo de operação por muito tempo. Após cerca de 2 horas de busca, saímos de um pequeno vale quando algo estranho aconteceu. Sentimos uma pressão nos ouvidos, como se estivéssemos descendo rapidamente em um avião. Antes que eu pudesse perguntar algo ao meu colega, ouvimos um som ensurdecedor vindo de todas as direções, como o barulho de um trem passando bem ao nosso lado. Tentamos gritar um para o outro, mas era impossível ouvir qualquer coisa além daquele ruído. O som durou alguns minutos e parou abruptamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Quando perguntei pelo rádio se mais alguém havia ouvido aquilo, ninguém relatou nada semelhante. Continuamos a busca até tarde da noite, sem encontrar pistas da menina. Por volta da meia-noite, decidimos voltar ao ponto de encontro. No caminho de volta, meu colega parou e apontou sua lanterna para uma área cheia de árvores mortas. Ele pediu silêncio e disse ter ouvido algo. Foi então que escutamos o som distante de uma criança chorando. Chamamos pelo nome da menina várias vezes enquanto nos aproximávamos do local, mas algo parecia errado. Quando chegamos mais perto do som, percebemos que o choro estava em um padrão repetitivo. Era exatamente o mesmo conjunto de soluços e gemidos repetidos em loop. Sem trocar muitas palavras, ambos corremos dali o mais rápido possível. Ao retornar ao ponto de encontro, perguntamos aos outros membros da equipe se haviam ouvido algo estranho, mas ninguém sabia do que estávamos falando. Infelizmente, nunca encontramos a menina ou qualquer vestígio dela. Até hoje, essa experiência me assombra profundamente e me fez questionar minha permanência nesse trabalho por muito tempo.